Amados e amadas, a paz do Senhor Jesus, como estão todos? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo, né, na santa paz de Deus. E eu queria nessa manhã, que aqui tá de manhã, explanar acerca de um assunto que eu acho que é bastante pertinente a todos nós, porque nós vivemos, né, principalmente nós mulheres que detemos a guarda dos nossos filhos, principalmente a gente que lida, né, com essa questão, a gente precisa estar atento quanto a algo que às vezes por causa do coração magoado, às vezes por causa do coração sentido, às vezes por causa ah, da dor, do sofrimento, do abandono, às vezes por causa dessa, né, desse sentimento de, fui traída, fui golpeada. Às vezes a gente lida com essas questões de uma maneira muito negativa. Então esse áudio, ele seria mais para nos manter firmes contra a alienação parental, a não cometermos esse tipo de coisa, a termos bastante cuidado, porque isso é muito prejudicial no futuro. Isso é muito prejudicial no futuro. E eu tenho acompanhado alguns casos de mulheres que fizeram tanto a cabeça das suas filhas, dos seus filhos contra o pai, e hoje na fase adulta está recebendo, está vendo o quanto foram prejudiciais, pegando a sua dor e contaminando o coração dos filhos contra os seus pais, né? Como também tem pais que ficaram com os seus filhos e a mãe não ficou com eles, que fizeram alienação parental e hoje estão vendo que prejudicaram todo o emocional de seus filhos, né? Agora na fase adulta está se revelando esse prejuízo na vida dos seus filhos, e aí estão tentando de alguma forma inverter o mal que eles fizeram. Então, essa é uma tentativa minha de alertar todos e todas, né, quanto a isso, e eu creio que vai ser bênção. Amém? Então vamos lá? Primeira coisa, eu quero recitar com vocês aqui um versículo que diz, Provérbios, né, 22, versículo 6, que é muito conhecido, que fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então a Bíblia ela vai falar o quê? Se você ensinar seu filho desde pequeno acerca dos princípios, quando ele tiver mais velho, ele não vai conseguir se desviar dele. Ele sempre vai caminhar baseado naqueles princípios, porque os princípios da palavra de Deus são o quê? Alicerces para a nossa vida, né? Apesar que a minha conversão se deu aos 30 anos de idade, quando eu verdadeiramente entendi que eu precisava de Jesus e que eu tinha que ir atrás, né? Eu tinha que ter relacionamento com ele e eu tinha que conhecer a ele. Eu fui criada nessa base, né? Minha mãe evangélica, meu avô evangélico, eles sempre inseriram a palavra dentro de casa. Então eu me lembro muito bem quando, por exemplo, hoje em dia, eu não consigo usar saia com aqueles rachados. Sabe por quê? Porque toda a vida eu sempre ouvi meu avô falar que aquilo era coisa da pomba gira, né? Eu sei que era a maneira dele pensar, não tem nada a ver, não tô aqui para falar de saia, não. Mas eu não consigo usar, entendeu? Eu olho para uma saia, a primeira coisa que eu vejo, se ela tem rachado, se ela tem, eu falo, não, linda, mas eu não quero. Porque aquilo virou uma base, entendeu? Aquilo virou uma base. Então, nós nunca permitimos, né, piadas de mau gosto, inserindo o nome de Deus, de Jesus. Por quê? Porque eu fui criada num tempo em que não se podia brincar, né, com essas coisas. Hoje em dia, existem várias piadinhas, né, com alguns acontecimentos bíblicos e tudo, e eu não consigo, tipo assim, achar que aquilo é certo. Por quê? Porque eu fui criada que com isso não se brinca.
Então, assim, tudo que você ensina para um filho quando ele é pequeno, velho, ele não vai se desviar. Só que se você ensina o seu filho ao mal também, ele não vai se desviar no futuro. Quando você ensina ele os princípios de Deus, as coisas boas e tudo mais, ele não vai se desviar disso. Mas eu vou comprar outro carregador. Peraí. Deixa a mamãe gravar, vai lá pra sala, vai. Quando você ensina o que é mal, quando você dá exemplos malignos para os seus filhos, no futuro também eles não vão conseguir se desviar disso. Então a gente tem que ter cuidado. E entender que os filhos da gente, as crianças, elas às vezes não entendem o que está acontecendo na profundidade de que está acontecendo, mas eles estão vendo tudo. Eles estão vendo tudo. Então, nós precisamos. Vai lá para a sala, vai. Nós precisamos ter atenção nisso. Porque o nosso comportamento, o nosso mau comportamento, o nosso mau exemplo vai se tornar uma base para o comportamento deles no futuro. Da mesma forma que se você ensinar o caminho reto, o caminho certo, o caminho da verdade e a vida para eles hoje, eles vão seguir isso no futuro? Vão, mas se você for um mau exemplo, se você tiver péssimas atitudes, se você e eles olham isso, eles recebem isso no futuro, eles não vão conseguir se desviar desses péssimos exemplos. Então, a nossa responsabilidade como pai e mãe é algo muito grande. É algo muito grande. E eu vou te dizer, porque muitas vezes, por exemplo, o meu caso, que eu não tenho, o Danilo não é próximo dos meus filhos, porque ele optou por isso, né? Ele optou por isso, não fui eu. Eu sempre deixei muito aberto, sempre deixei ele muito à vontade quanto ao acesso aos filhos dele. Mas ele se afastou. Deus sabe por quê. Eu não tô aqui pra, né? Mas, por exemplo, muitas vezes, porque o Danilo saiu, porque o Danilo pecou, porque o Danilo estava no erro, muitas vezes eu achava o quê? Que a responsabilidade de fazer o certo era dele, porque ele estava fazendo errado. Não, quem ficou com o convívio dos filhos fui eu. Eu que estou aqui no dia a dia com eles. O pai deles está fazendo coisa errada? Tá, mas eles não estão nem vendo. Eles não têm dimensão do que o pai deles está fazendo. Mas eles estão recebendo, estão vendo o que eu estou fazendo diariamente. Então, se eu começo a praticar coisas erradas, se eu começo a dar maus exemplos para os meus filhos, também lá na frente eles não vão conseguir acertar. Por quê? Porque aquilo vai se tornar uma base. Então, por exemplo, pai e mãe que começa a falar mal do outro na frente dos filhos. Pai e mãe que começam a intensificar palavras negativas contra um ao outro só porque houve uma separação. Deixa eu te falar uma coisa, isso lá na frente vai acarretar em tantas coisas malignas. Você vai ver seus filhos depressivos, com crise de ansiedade, crise no pânico, toque, tudo quanto é coisa. Por quê? Por causa desse tipo de coisa que está acontecendo agora. Eu tenho acompanhado vários casos de filhos que estão adultos, que tiveram que viver numa guerra. Por quê? Porque o pai traiu a mãe? Porque o pai foi embora e deixou a mãe com os filhos? A mãe começou a distorcer. Seu pai é um vagabundo, seu pai é um cachorro, não fica perto dele não, ele não gosta de você, ele te abandonou. Deixa eu falar uma coisa aqui. O marido, quando ele sai da casa, ele não sai, não é por causa dos filhos, não. E tem muita mãe que põe esse peso de culpa nas costas dos filhos. Ele saiu de casa porque ele não queria você mais. Ele saiu de casa porque ele não gostava da gente. Ele não... Aí o filho cresce como? Meu pai me trocou por uma mulher. Não foi o filho que foi trocado, tá? Foi você. Você tá entendendo? O marido, quando ele sai, quando ele se divorcia da esposa, não é do filho, não. Ai, Ana, mas por que muitas vezes eles se distanciam dos filhos? Por que que muitas vezes... É porque ou a mãe das crianças sempre faz uma guerra, quando ele vai ir lá visitar os filhos, ou a atual companheira faz uma guerra, entendeu? Mas ele mesmo, ele não quer se afastar dos filhos, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma separação é uma separação entre o marido e a esposa. Um divórcio é entre o marido e a esposa. O filho não tem nada a ver com isso. Então, o que eu vejo é o quê? A maioria
São as mulheres transferindo o peso das atitudes daquele homem, daquele pai, para os ombros dos filhos. E tá errado. Você não tem que falar para o seu filho, para sua filha, seu pai abandonou a gente. Não. Seu pai não quer mais ser meu marido, mas ele é seu pai. Ele te ama. Ele tem ainda os mesmos sentimentos por você. Não tem nada a ver. Uma coisa sou eu e ele, outra coisa são vocês. É isso que você tem que firmar na cabeça, no coração dos seus filhos. Pelo amor de Deus. O problema da alienação parental não é que é crime, porque é crime a alienação parental. Você pode ir presa e perder a guarda dos seus filhos se for comprovado perante o juiz que você fez alienação parental. Mas o problema não é esse. Esse não é o problema, Ana Paula? Não. O problema são as sequelas que isso vai desenvolver no futuro. Daqui 5, 6 anos. No psicológico, no emocional dos seus filhos. Aqueles que você diz que ama. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E todo o nosso comportamento, todas as nossas atitudes estão sendo por eles observadas. Ok? Então, vamos lá. Aqui diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso está escrito, gente, em Efésios 6:4. Se tem uma coisa que deixa filho mal, se tem uma coisa que deixa... Filho que eu falo é filho e filha, não é só homem, não. É homem e mulher. Se tem uma coisa que deixa os filhos sem jeito, chateados, tristes, magoados, sentidos, é quando a mãe senta para expor os podres do pai. Eles, naturalmente, eles estão observando a conduta do pai. Naturalmente, eles estão vendo que o pai marca para ir buscá-los e não comparece. O pai fala que vai dar um presente no final do ano, chega no final do ano, não dá. O pai fala que vai mandar um dinheiro para comprar um presente bacana no dia de aniversário, não manda. O pai faz viagens, faz isso, faz aquilo, tem uma casa bacana, tem isso, tem aquilo, mas os filhos não recebem, né, essa proporção do pai. Eles estão vendo isso naturalmente. Porque menino não é bobo não, gente. Um dia menino cresce. E eles vão pegando uma idade de 9, 10 anos assim, eles começam a enxergar tudinho e eles mesmos avaliam dentro deles. Agora, se você senta e você começa a intensificar isso, tá vendo? Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Tá vendo? Dinheiro para viajar com a outra ele tem. Dinheiro para comprar não sei o que tem, mas a sua pensão ele não paga. Meu, você pode desabafar isso com qualquer pessoa. Você escolhe o seu filho para desabafar isso. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso porque a gente está ferida, magoada, a gente quer desabafar. Mas a gente precisa ter a consciência que isso é prejudicial. É prejudicial. Eles sabem disso. Mas é muito ruim para eles ouvir isso de você. E o papel da mulher é ser a apaziguadora. O papel da mulher é ser aquele instrumento de reconciliação. Entende? Então, assim, não precisa de você ficar falando. Eles estão vendo. Eles estão crescendo, estão observando as atitudes do pai. Mas se você chega e você fica intensificando, você vai fazer com que o coração deles se endureça ainda mais, eles se magoem mais. E isso pode criar neles uma redoma de uma doença emocional ou psicológica. Porque tem mãe, não é assim esporadicamente, entendeu? Às vezes eu falava, não, ó, seu pai, vou te contar, seu pai vale nada. E aí eu já arrependi, eu falei, nossa, falei isso pro filho, não pode. Mas tem mãe que fala isso todos os dias, todas as horas. Abre o Instagram, mostra as fotos pros meninos e fala aqui, ó, seu pai foi pra tal lugar. Seu pai foi pra praia esse ano. Ó, seu pai comprou carro novo. Ó, seu pai não sei o que, não sei o que. Na medida de fazer com que as crianças, os filhos, os rapazes, as moças, enfim, tomem ódio, tomem birra daquele pai.
eu quero te dizer que a identidade do pai é muito importante na vida de um filho. O pai, ele protege, ele provê, o pai, ele direciona. Quando uma pessoa não tem um pai funcional, ele é roubado disso tudo. Ele se torna uma pessoa sem direção, ele torna-se uma pessoa sem provisão, sem proteção. Ele se sente inseguro, geralmente pessoas que não tiveram um pai que verdadeiramente fizesse o seu papel na vida deles, eles se sentem inseguros, eles se sentem diminuídos, eles sentem que eles nunca vão dar conta. Aí você fala pro menino assim, não, você tem vontade de ser o quê? Ah, eu tenho vontade de ser médico. Não, então faz o vestibular pra medicina. Pra quê? Eu nunca vou passar. Isso é falta de direção, é falta de alguém ali. E não adianta, a mãe não consegue suprir esse papel. Quem consegue suprir esse papel nos filhos chama-se Jesus. Quando Jesus é revelado, quando Jesus ele é participante da sua família, é ele quem vai fazer esse papel na vida dos seus filhos. Só que muitas vezes as mães estão longe daquilo que diz o Evangelho. O primeiro versículo esse versículo que nós acabamos de falar, fala que a gente tem que instruir, criar os nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você acha que o Senhor se agrada de você sentar e diminuir o seu marido e falar coisas e ficar martelando coisas na cabeça dos seus filhos? Colocando os seus filhos contra o pai? Deus não aprova esse tipo de coisa. Mas foi a verdade, o pai fez mesmo, ele fez isso mesmo, eu não estou falando mentira, eu não estou falando coisa errada, ele fez isso, não interessa, não precisa de você falar. A destruição, ela pode ser vamos supor, de 10%, porque ele fez. Mas se você vem e detona outra bomba em cima, vai virar o quê? 80% de destruição. Não contribua para a destruição do coração, da mente dos seus filhos. Não se pode fazer isso, não se deve fazer isso. Ah, mas ele vem, como é que fala? Ele marca e não vem. O que você quer que eu fale pro meu filho? Que eu minta? Não. Mas existem jeitos de falar a verdade que não faça o outro sofrer. Entendeu? Que não faça o outro se sentir culpado, se sentir indesejado, se sentir abandonado. Não. Você não tem que criar esse tipo de coisa no seu filho. Se o pai dele marcou de ir e não foi, seu pai deve ter ido fazer alguma coisa, deve ter acontecido um imprevisto. Coloque uma coisa no lugar. Vai falar, ele não veio? Então vamos pro cinema? Então vamos pro parquinho? Então vamos comer um sanduíche gostoso? Lá na sanduicheria que ele mais gosta? Vamos comer uma pizza? Então vamos passear. Seu pai não veio? Oba, oba, mamãe vai levar você pra comer uma pizza. Ou então chama ele para fazer um bolo. Ah, Ana Paula, eu não tenho dinheiro nem para pizza. Ah, pelo amor de Deus, chama ele para fazer um omelete, então. Vamos fazer omelete, vamos fazer com a mamãe, vamos sujar os pratos, vamos sujar as coisas. Substitua aquela frustração por uma lembrança boa. Você tem que ser instrumento de cura na vida dos seus filhos. Você tem que ser instrumento de reconciliação. Não deixe o diabo transformar a sua dor, não deixe o diabo transformar a sua decepção em relação ao casamento numa pessoa amarga, numa pessoa vazia e numa pessoa que vai contribuir negativamente para a destruição emocional e psicológica do seu filho. Em nome de Jesus. E para finalizar esse áudio, que já está grande demais, mas eu não dou conta, eu vou falar sobre outro aspecto aqui. Há um provérbio na Bíblia, lá em Provérbios 6, vai lá para o versículo 16. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Primeira coisa que ele odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras,
e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deixa eu te falar aqui. O que quer dizer ódio e o que quer dizer detestar? O ódio é aquela coisa que te tira do sério. Você tá entendendo? O ódio é aquela coisa que te tira do sério. Então vamos supor que existe uma coisa que te tira do sério, que é deixar a louça suja depois que fez as coisas, não lavar a louça. Ou seja, quando você chega na cozinha, que você bate o olho naquilo, aquilo é uma bomba na sua cabeça. Isso é ódio, eu tenho um ódio de quem faz isso. Tenho ódio, igual eu tenho, eu não suporto mentira. Eu tenho um ódio de mentira, eu não gosto, eu fico indignada, eu fico assim, irada quando alguém mente. Entendeu? Porque existem maneiras de você contar o que aconteceu e a pessoa te perdoar e você não tem. Para mim, não existe motivo algum para você mentir. Nenhum. Então, eu não gosto de mentira. Aí, se você me conta uma coisa e depois eu fico sabendo que você mentiu, nossa, aquilo para mim me dá até dor de cabeça. Não gosto. Então, eu odeio mentira. Eu odeio. Então, ou seja, quando eu me encontro a par de uma mentira e eu descubro que aquilo era mentira, nossa, aquilo para mim é uma bomba dentro de mim. Então, isso é o ódio. Agora, o que é detestar? Detestar é você não suportar. Ou seja, eu detesto fulana. Não tem essa expressão. Ah, eu detesto fulana. Ou seja, onde a fulana tá, aquilo te incomoda de um tanto que você não quer nem estar no mesmo ambiente. Eu detesto tal coisa. Se você olha para, você não quer estar junto. Então olha para você ver, Deus odeia 6 coisas, é a 7ª ele detesta. Ou seja, Deus ele nem chega perto. Ele nem olha, porque aquilo traz repugnância. Aquilo o afasta totalmente. E olha para você ver qual que é a 7ª coisa que ele faz. A 7ª coisa que ele detesta, que afasta ele da pessoa, que faz ele não suportar, que ele não quer nem estar perto, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, ou seja, a pessoa que provoca discórdia entre irmãos, entre pessoas, Deus não está com ele, Deus não está nem perto, Deus nem olha, porque isso traz repugnância para o Senhor. Tá entendendo? O que é trazer discórdia? É fazer o que a maioria das mães feridas, machucadas, magoadas pelo término, pela separação, pelo divórcio, pelo término da convivência, enfim, a maioria das mães fazem. Elas querem plantar discórdia entre os filhos e o pai. E Deus está, nesse exato momento, te detestando, porque ele detesta isso. Isso não traz o Senhor perto das nossas causas. Isso não traz a mão de Deus para perto de nós. Às vezes você deve estar falando, não, mas Deus está me abençoando, eu consegui um emprego, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui aquilo outro, eu não falta nada na minha casa, e não sei o que, não sei o que. Isso não quer dizer que Deus está com você, não. A bondade do Senhor, ela é derramada sobre a terra para bons e para ímpios. Os ímpios também têm dinheiro, os ímpios também têm emprego, os ímpios também pagam suas contas, os ímpios também... E o Senhor não está com ele, o Senhor não está nele. E você pode estar sofrendo a atormentação demoníaca que você não está nem sabendo. Você não está nem vendo que Satanás está te destruindo a sua mente, destruindo o seu coração, por conta dessa discórdia que você tem feito entre filhos e pai. Por quê? Porque Deus detesta esse tipo de coisa. É você ir lá e contar, ó, sabe o que fulano fez? Fez isso, aquilo, você vai deixar? Trazendo o quê? Indisposição, sentimentos negativos, sentimentos ruins entre pai e filho. Ó, vem cá para você ver o Instagram do seu pai. Ó, ele trocou de carro e a pensão está atrasada há 8 meses. Você não tem que falar isso com os seus filhos. Você não tem que abrir a boca para falar esse tipo de coisa. Se você quer reclamar, que vai no juiz, então.
Aí pedir uma execução de pensão alimentícia, entendeu? Vai no juiz. Não tem que ficar falando isso pro filho. Não tem que ficar colocando os filhos contra os pais. Isso vai causar uma destruição que você não faz a ideia do quanto isso é prejudicial para uma criança. Tanto que criança, adolescente, enfim, na fase adulta, você vai ver que isso vai causar um arrombo no coração deles. Vão crescer crianças inseguras, ansiosas, medrosas, sabe? Vão crescer pessoas totalmente desajustadas. Por causa de quê? Por causa que o pai saiu? Não, porque a mãe plantou isso tudo no coração deles. Tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Olha, eu faço de um tudo, sabe? Pra não ter esse tipo de comportamento. Porque eu sei o quanto que isso é prejudicial. Mas hoje, devido aos maus comportamentos do meu marido, meus filhos não querem ficar perto dele mais. Por quê? Porque ele estabelecia combinados com os meus filhos e ele não cumpria. Porque ele levava os meus filhos para casa dele e pelo ciúme, né, que a pessoa com que ele está tinha dos meus filhos, ele não ficava perto dos meus filhos. Então isso foi gerando uma mágoa, um sentimento ruim para com o coração dos meus filhos. Então eu não precisei ficar falando nada, não precisei. Eles foram vendo o comportamento do pai e foram se distanciando do pai naturalmente. Eu tenho culpa nisso? Não, porque eu nunca proibi. Quando ele ligava, falava assim para os meninos, que ele não conversa comigo. Ele falava assim para os meninos, tô indo aí te buscar e tudo. Eu ajudava os meninos a fazer as malas, ajudava tudo. Nunca proibi, nunca proibi. E nunca vou proibir. Não vou proibir. Às vezes a Ana Clara brinca comigo e fala, você não gosta que eu vou para casa do meu pai? Eu falei, não gosto mesmo não, que eu gosto de você me cutucando aqui todo dia. Eu gosto de você aqui, me cutucando. Né? Que eu falo que ela fica me cutucando todo dia, toda hora. Eu gosto de você me cutucando. A mamãe sente saudade, sente falta. Mas eu nunca proibi. E nunca vou fazer a caveira dele para os meus filhos. Meus filhos já são grandes, eles estão vendo o mau comportamento e eles vão julgar de acordo com aquilo que está no coração deles. Eu não preciso fazer nada. Então você não precisa intensificar uma coisa, sabe? Porque já é duro demais para os seus filhos terem que lidar com essa realidade, terem que lidar com a separação, terem que lidar com o divórcio, sabe? Outra coisa também que eu acho muito errado, é quando você tem filhos assim, maiorzinhos, que já tem uma concepção de pensamento, e você quer forçar os seus filhos a irem para a casa do pai quando eles não querem. Igual, eu tenho aqui o meu filho Gabriel. Meu filho Gabriel, ele não se sente bem naquele ambiente, ele não gosta daquele ambiente. Então, quando ele desde o início, quando eu e o pai dele se separou, ele nunca quis ir para lá. Ele nunca quis ficar perto do pai. Ele nunca quis, porque ele vê aquilo como a destruição da casa dele, da família dele. Então, eu nunca forcei ele a ir. Não se pode forçar uma criança a ir para um lugar onde ele não quer ir. Isso é uma violência. Ah, mas você tem que ir porque ele é seu pai. Você tem que ir porque ele é seu pai. Ah, vai lá ficar com o seu pai. Ele não quer. Então tem que haver o respeito. Já na Clara, quando a gente se separou, a Clara tinha 4 anos. 4 anos de idade. E ela gostava de ir para lá. Ela foi para lá até mais ou menos os 10 anos de idade. Quando ela começou a ter 10 anos, que ela começou a entender sobre comportamento, que ela começou a ter uma certa maturidade, ela começou a não querer ir mais. Porque ela falava assim para mim, eu falava, filha, você não vai querer ir para casa do seu pai? Não. Por quê? Ah, porque meu pai, mãe, chega lá, ele nem conversa comigo, ele nem me olha. Por quê? Ué, porque a Jéssica tem ciúme de mim, ele não conversa comigo. Ele nem me pergunta as coisas, ele nem senta comigo para conversar. Eu fico lá brincando com ela fala o nome do filho, né? Da Jéssica, que ela tem um filho
fora, né, essa relação do Danilo, e tem o Titio, que é o Danilo Filho. Eu fico lá brincando com o Danilo Filho, com o Luiz Felipe, o nome da minha. Fico lá brincando com eles e tudo, meu pai nem me olha. Então, quando ele chama ela dá sempre uma desculpa, ela não quer ir. Por quê? Porque ela percebeu algo. E eu falei, ai, filha, então se você não quer ir, tudo bem. Agora ficar forçando. Ai, Ana, mas a justiça me força. A justiça fala que eu sou obrigada a entregar. Converse com ele. Fala para as crianças conversar com o pai. Pai, eu não quero ir. Pai, eu não quero ir. Sabe, formule isso junto ao juiz e tu fala, como é que eu faço? Ele não quer ir. Como que eu faço? Eu vou forçar meus filhos a irem? Mas a grande maioria das vezes os pais entendem. A grande maioria das vezes os pais entendem. Então quando o Dani liga aqui e fala, vamos lá pra cá, sei o que, os meninos falam não. Ele deixa quieto. Ele deixa quieto. Então assim, não force. Às vezes eles não querem dar de cara com a realidade. Às vezes para eles é muito difícil conviver com aquela pessoa que na cabecinha deles tirou o pai deles. É difícil para eles também. Eles tinham uma família, eles tinham uma rotina, eles tinham uma proteção, eles tinham uma base. Essa base, um dos pilares saiu. Então, assim, para eles conviver com isso é muito difícil, é muito doloroso. E você não precisa intensificar, não precisa aumentar, não precisa continuar ali cavucando o coração e trazendo mais destruição. Eu quero te lembrar que esse filho é seu. Você está prejudicando o seu filho, você está fazendo com que o coração dele sofra ainda mais. É isso que você quer? Ou você quer ver seu filho bem, você quer ver seu filho saudável, você quer seu filho feliz, quer seu... Então, promova isso. Sabe, o Senhor detesta esse tipo de coisa, odeia esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem que vocês me acompanham, vocês sabem que da condição do Samuel. Não vou falar aqui porque ele está daqui do meu lado. Mas vocês sabem a condição de Samuel. E eu não planto contra. Não planto. Porque um dia ou mais dia ou menos dia, pode haver o arrependimento do outro lado. Pode ser que o pai se arrependa e queira a aproximação. E eu vou deixar o coração dele fechado para isso? Não vou, gente. Não é o meu coração, é o coração dele. Não é minha vida, é a vida dele. Eu preciso deixar com que ele escolha. Quando as pessoas perguntam para ele assim, Samuel, seu pai, não sei o que, não sei o que, você sabe o que ele fala? Ele fala assim, meu pai, Jesus está construindo o meu pai. Meu pai está sendo construído para Jesus. O Samuel é uma criança alegre, é uma criança sem sequela, não tem traços de menino que é rejeitado. Por quê? Porque a gente mantém o coração dele limpo, protegido de qualquer seta do mal. Eu não vou deixar com que essa situação magoe, fira o Samuel. Porque eu quero que ele seja um adulto pleno, um adulto cheio de confiança, um adulto cheio de amor, ainda que o pai o rejeite. Não tem, o problema não é o que o Danilo fez, o problema é o que eu vou fazer mediante isso. E eu escolhi o caminho do perdão, eu escolhi o caminho de fazer o certo, eu tenho instruído os meus filhos no Senhor, tenho praticado isso e tenho visto resultados positivos, que apesar de toda dor, toda ferida, toda destruição, os meus filhos estão bem, estão saudáveis emocionalmente e psicologicamente. E nós estamos o quê? Progredindo. Claro que no início eu errei muito, porque eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Eu não sei, às vezes, de repente, quando foi no início da separação, eu posso ter exposto, eu não falo tanto a Ana Clara, porque a Ana Clara era muito bebê, mas eu posso ter exposto o Gabriel a muitas coisas. Eu posso ter feito muitas coisas negativas para com essa situação, porque eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, eu não conhecia a Bíblia, eu estava iniciando na fé, então era muita coisa para ser curada, era muita coisa para ser mudada. Então, assim, a gente precisa lutar contra isso, porque eu quero finalizar dizendo isso. O maior prejudicado
não vai ser o marido que se foi, não vai ser a mulher que se foi. Vai ser o filho. E eu quero te salientar, ele é seu filho. Então vamos escolher o lugar de perdão, o lugar de amor, o lugar de ser a voz do Espírito Santo para a vida dos nossos filhos e dizer não à alienação parental. Amém? Fica na paz do Senhor.